Alô, alô, desta vez em português para as joias que estão a ouvir, a seguir e a perceber o português, claro. Então, nós estamos hoje num portal extraordinário, 11/02/2022, e por essa razão eu estou a fazer este tiragem. Lembrem sempre de uma coisa, é muito importante, é uma leitura de cartas para saber o que nós devemos trabalhar em nós para criar a harmonia, o equilíbrio no interior de nós para atrair esse equilíbrio, essa harmonia a nós, até a nós, e poder viver realmente num mundo equilibrado e harmonioso. É só assim que pode-se fazer. Lembre-se que tudo é nosso espelho, o que está por dentro se manifesta lá fora. Ou seja, é melhor trabalhar diretamente aqui dentro para ver os resultados lá fora. Esquecemos de trabalhar nos outros, trabalhamos em nós. Trabalhar, eu não gosto da palavra trabalhar. Trabalhar é fazer a introspecção e se render serviço a si mesmo, e assim que rendemos serviço aos outros. Isso é muito importante. Faz parte da nova energia, da consciência, supraconsciência. É claro que há uma grande mudança neste mundo, ela está a acontecer à nossa volta porque ela está primeiro a acontecer em nós, e como eu digo sempre, só podemos construir um novo mundo com uma nova informação, com um novo conhecimento. É lógico, não é? E então vamos agora fazer essa leitura para ver quais são as energias que devemos trabalhar em nós, o que devemos transformar em nós, o que devemos primeiro tomar consciência, o que se passa em nós. Isso é muito importante, e claro que uma ajuda é bem-vinda. Recebemos essa ajuda com as cartas deste tarot, que é o tarot de Osho. Eu digo sempre que eu estou livre de condicionamento mental, de filosofias, de religiões, etc. Eu gosto das cartas, gosto das imagens, gosto da palavra que está escrita na imagem, e de vez em quando uma parte da mensagem que acompanha essas cartas. O que faço é passar o conhecimento que desenvolvi em mim através do meu desenvolvimento pessoal, de uma intensa purificação que durou muitos anos e que continua, porque realmente isto não vai parar aqui. Ok, eu resolvi, senti que devia fazer de uma outra forma. Hoje vou fazer assim, vou contar os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, a nossa primeira carta. É claro que eu me conectei com o grande espírito do amor que vibra em toda a existência para receber essas mensagens para os nossos amigos que falam a língua portuguesa ou que a compreendem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Estão aqui as cartas para olhar o que se passa lá. Há movimento aqui, algo está a mexer. Então, vamos descobrir juntos o que quer, o que o grande espírito do amor que vibra em toda a existência tem para nos transmitir como mensagem. É claro que vocês são livres de aceitar ou não, de aceitar ou de recusar, mas aqui são mensagens interessantes por fazer um pouquinho de introspecção, nem seja que por ver se realmente está certo ou não. Agora, então, a primeira mensagem que recebemos é a energia. O que vou dizer a vocês sobre a energia? Nós estamos a falar de uma nova energia, de novas energias que vibram em nós. E como eu disse há pouco, é claro que para
mudar o mundo, precisamos de um novo conhecimento. Por quê? Porque as frequências da consciência estavam no antigamente, porque nós falamos de dimensão, ouvimos falar, nós falamos de dimensão, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta dimensão, então vamos por aí, o que tem a ver, primeira, segunda e terceira dimensão, são dimensões que estavam ligadas à ignorância, à inconsciência. Na terceira dimensão, que está normalmente acabando agora, por certas pessoas que está acabando agora, as pessoas estão a acordar, como se diz, estão a despertar, estão a tomar consciência que, olha, o que fazia ontem estava errado, então hoje já não faço. Isso é uma abertura de consciência, é isso que se passa neste mundo. E, muito importante, ouvimos muito falar da quinta dimensão, mas da terceira para a quinta temos uma quarta dimensão. E essa quarta dimensão é a fase de transição de uma frequência para a outra. Eu posso dizer a vocês que eu já não vou muito nessas histórias de 3D, 4D, 5D, mas para vocês me compreenderem e vão ainda falar assim um pouco. Então, nós estamos nessa fase de transição. Isso quer dizer o quê? É que vocês agora estão a receber comigo novas informações que são conhecimento posto em prática para mim. Por isso que sou consciente do que falo. Ok? E essas informações que vocês, ou quando vocês as porem em prática, com cautela, eu digo sempre, não acredite assim tudo, observa para compreender e ver se realmente é ou não é. Não mergulhe assim, logo, disseram isso, puf, eu faço. Não, vamos com calma. Observar a vibração da nossa energia, o que está a vibrar em nós, o que nos diz o nosso coração. Conectado com a consciência, isso é muito, muito, muito importante, porque é assim que vocês vão conseguir fazer a transição do nível da ignorância, da inconsciência, para a consciência cada vez mais consciente, para um dia entrar nas vibrações da ce que chamamos a 5D, mas que para mim representa a supraconsciência. É novo conhecimento, muito mais elevado. Ou seja, uma caminhada. Todos nós vamos fazer essa caminhada, cada um no seu ritmo. Com uma boa informação, um bom conhecimento, podemos acelerar o nosso ritmo e o objetivo da aceleração do ritmo é aprender a se libertar do sofrimento. Ou seja, acho que realmente vale a pena, vale a alegria de se pôr a fazer este trabalho interior de introspecção para libertar as energias dissonantes que estão em nós e que vibram em nós porque estivemos mentidos na ignorância e na inconsciência e hoje acordamos. E então o que nos diz a segunda carta, oh lá lá, o milagre mais grandioso. O que nos diz essa carta, o milagre mais grandioso? Então, vou dizer que não temos que fazer milagre nenhum, devemos apenas ser o que somos, não temos nada a provar a ninguém, só a nós mesmos, ser o que somos. Seria um milagre grandioso se todas as pessoas se aceitassem como elas são e se elas aceitassem os outros como eles são. E eu costumo dizer, eu não quero impor nada a ninguém, não quero impor, o não quero deve retirar, livre de impor, seja o que for, seja quem for, não, apenas estou a partilhar o conhecimento e depois você aceita o recuso, é com vocês. Eu tenho todo o gosto é partilhar com amor, porque realmente eu conheço o seu valor. Eu sei onde pode os conduzir a fazer este trabalho interior. Não temos nada a provar a ninguém, é isto. Só devemos partilhar o nosso conhecimento quando realmente descobrimos algo que pode ajudar os outros a fazer o trabalho interior, a introspecção,
Porque as pessoas que querem provar aos outros que conseguiram isto e que sabem fazer isto e blá 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 blá, então elas estão ainda no ego, ok? O ego quer provar tudo, mostrar tudo. Não. Só quando é necessário, quando essa informação pode realmente ajudar os outros na transformação interior. Aí sim, pode e devemos partilhar o nosso conhecimento, sim. A dificuldade é receber o conhecimento, a troca de conhecimento. Por isso devemos ser abertos para ouvir, escutar os outros, para um dia entender. Pode ser que não entendemos no momento presente, mas quando deixamos entrar a informação em nós, um belo dia ela vai fazer efeito, porque é o momento dela atuar em si. Essa que estava a mexer e a querer ir lá a se acostar a outra carta é a oração. Oração, o que nos diz a carta da oração. Então, essa carta, a mim, ela me diz por abrir o meu coração, me conectar à consciência que está em mim, às minhas frequências de consciência. Consciência é conhecimento. Ser consciente não é saber, é ser consciente. Eu sei, mas eu faço ainda. Eu sei que isso não se faz, mas eu faço ainda. Sou consciente, já não faço isto. Conectar o coração e essa consciência, eu digo em plena consciência, para orar. A oração para mim hoje resume a falar com o meu coração, com o espírito, com o grande espírito do amor que vibra em toda a existência, absolutamente em toda a existência. E em primeiro lugar é agradecer. Agradecer por tudo que tenho neste momento, por tudo que tive no passado ou até agora, por tudo que tenho neste momento e por tudo que ainda vou ter, mesmo não sabendo o que é. Eu sou consciente que sou abençoada porque vivo na gratidão, na aceitação, na gratidão e na transformação. Longe de ser uma aceitação, rendição, como digo, tudo está perfeito, diga amém e está bom assim. Não, não. Eu aceito com gratidão e depois eu vejo, mas o que posso fazer para transformar isto? Para melhorar a minha situação? Para, por exemplo, voltar a ressentir a minha alegria de viver? Não vou dizer, oh, gratitude, gratidão, energia, por tudo que tenho, e não sou feliz, mas está tudo bem. Não, não. Eu agradeço por isto, eu procuro descobrir em mim o que devo fazer para melhorar, para aumentar a minha energia, para purificar a minha energia, para desintoxicar a minha energia dos pensamentos negativos, da formatação mental que recebemos. Isso é que é uma excelente oração. E então, a seguir, nós temos, hoje a mensagem é bastante forte, o valor. Aqui temos uma árvore torta, ok? Enquanto todas as árvores foram cortadas, à sua volta, a única que ficou é uma árvore torta. E por que essa árvore torta ficou? Porque ela não serve nem por fazer uma tábua, por isso não serve por fazer móveis, nem por nada. Está cheia de nós, ela é muito velha, está torta, não é possível endireitá-la. Então, a mensagem dessa carta que vem com o jogo, aqui sim, é que realmente mais vale ser torto que perfeito. Assim, se você é torto, ninguém vai lhe pedir nada. Vão deixar em paz. Mas quando você sabe fazer de tudo à perfeição, por cima à perfeição, então você vai ser útil. E vai servir os outros. Os outros vão se servir de si. Porque você é direito e é perfeito. Também
a imagem, a carta, a árvore torta pode representar uma pessoa que já viveu muito, uma alma velha, que tem muito conhecimento, que se recusa a entrar na linha das tábuas todas direitas, dos que obedecem, dos que servem o sistema. Não, não, essa alma velha, ela quer ser ela mesma, como ela é, tal como ela é, porque ela se ama, ela é consciente dela mesma, sabe, é consciente que está na linha da consciência, que está na linha do verdadeiro amor e que nada vai mudar a sua ideia, não vai se deixar formatar pelo geral, pelo conhecimento geral, porque está imposto neste mundo por toda a informação que ouvimos um pouco por todo lado. Não, não, a pessoa assim, a pessoa torta, que os outros não gostam, porque tem sempre de ser diferente, não faça a mesma coisa que os outros, ela é assim, mas ela sabe, não, ela não sabe, ela é consciente dela mesma, e por isso que os outros estão a pensar que ela é torta. Ela é torta porque não entrou na linha de condicionamento mental que existe neste mundo. Ela voltou a ser ela mesma, e isso é muito, muito importante. Por isso, mais vale torto que direito, assim você não vai servir aos outros, mas vai fazer o seu serviço interior e continuar. Ser torto aqui na Terra pode ser muito direito do outro lado. Pronto, por essas cartas, esse portal, está aqui o trabalho interior que vocês precisam de fazer e vamos ver. Isso aí vai ser mais rápido, as mensagens são mais curtas. Aqui não vou desenvolver muito sobre essas cartas. Vou só fazer como da primeira vez. Vou tirar as cartas com os números do portal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 1 e 2. E, oh lá lá, 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Temos aqui as mensagens do coração da Terre, du magique, le cœur de la Terre, le cœur magique de la Terre. Quelles sont as nossas mensagens? Oh là 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 là! Eh bien, le premier message qui nous dit la prairie, la vulnérabilité. Non. Vulnérabilité. Ah, pardon, je ne sais pas le dire en portugais. Vulnérabilité. La prairie. Dans la prairie, quand qu'est-ce qui arrive? Eh bien, vous êtes vulnérable. Vulnérable. Oh, je ne sais pas le mot. Excusez-moi, je vais le chercher dans le dictionnaire après. Ser vulnérável, acho que é o mesmo que em francês. Bien sûr que você está sujeito a passar por muitas coisas. Dans la prairie, mas muitas flores, é muito bonito, mas também há muitas pessoas que podem passar pisar as flores, há animais, há um pouco de tudo, vento, tempestade, de tudo, mas também há o sol, há de tudo. E nós sabemos que na prairie é um momento de vulnerabilidade, é um momento onde devemos estar atento, muito atento. Uau! Agora, a seguir temos a baleia e a faixa. A baleia que é você com essas a estar muito atento por não ser atingida, trabalhar as vossas energias por reagir bem, vocês vão sair, uau, tá, como a baleia que sai, dá um salto, sai do oceano,
e abro uma faixa, ok? Bem, este portal, uma energia extraordinária para si, fazendo este serviço interior, essa transformação interior, e isso que vai acontecer, qualquer coisa, uau, vai abrir assim. E vamos continuar. Bem, e aí vamos descobrir, que é fantástico, com isto tudo vamos descobrir, você sabe, o iceberg, vemos toda a parte que está fora do mar, do oceano, e nós sabemos que a parte que está debaixo da água é ainda muito melhor. E é lá que vocês vão descobrir a vossa força interior, a vossa própria realidade. Neste portal fantástico, vai abrir essa faixa. Et surprise, oh là 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 là, ici Portugal, mais c'est terrible ça, pour ceux qui parlent en portugais. Ben voilà, nous allons le tsunami, le tsunami, wake up call. C'est un appel au grand réveil. Réveillez-vous rapidement. Eh bien, tout cela, c'est ça maintenant. Voilà, ce portal ici pour vous, c'est ce que ça va donner. On arrête peut-être de rêver un peu trop, que tout est parfait, que tout est merveilleux. Ça l'est, vous savez, ça l'est. Quand on arrive à être dans la supraconscience, ah là oui, c'est merveilleux. Mais encore devons-nous y arriver en faisant tout notre travail intérieur. Beaucoup d'informations. Et alors là, oui, on arrête de rêver, on est dans une réalité merveilleuse, merveilleuse. On y comprend même la souffrance, on vit la souffrance d'une autre forme, elle ne disparaît pas, on la vit d'une autre forme, qui nous rend heureux. Oui, c'est bien, c'est vrai, c'est juste, c'est bien comme ça. On ouvre une brèche dans notre évolution, donc dans notre évolution, on ouvre une brèche, va faire tomber tout ce qui nous empêchait de prendre cette conscience de soi, prendre la conscience de soi, de cette force intérieure qui est submerge en nous-mêmes, mais que nous allons révéler maintenant avec ce tsunami intérieur, ces énergies qui vont bouger tellement en nous par cette compréhension et qui vont faire que nous allons encore une fois nous réveiller. Parce que le réveil, on se lève tous les jours, chaque jour est une nouvelle vie, un nouveau jour commence. Cada manhã, eu já não sei há quanto tempo que falo francês. Cada manhã vamos acordar, novo dia começa e estou um pouco perturbada porque não sei há quanto tempo que comecei a falar francês. Mas eu continuo, vou até o fim. É de ter muito cuidado, de estar muito atenta a isto, porque isto acontece, fala as duas línguas e é assim. Ou seja, isso é excelente, ok? Bom, resumo então, porque eu podia dizer, depois de acordar, de compreender que não é tudo tão bonito, não estar só a sonhar a essa beleza que existe realmente, isso posso lhe garantir que sim, depois de fazer o seu trabalho interior, de passar da ignorância, da inconsciência à consciência, à supraconsciência, lá sim vocês vão ver que vocês vão abrir, como uma baleia que sai do oceano, vão abrir uma faixa e vão compreender realmente, descobrir a vossa força interior e tudo. Não é só o que está por cima, mas principalmente o que está por dentro. E vocês vão descobrir a pôr em prática o conhecimento, ok? O conhecimento, você recebe a informação, é o conhecimento que eu partilho e confio nele porque eu coloco em prática. É por isso que estou a falar dessa forma, com essa energia. E isso vai provocar com esse portal o tsunami interior. O tsunami interior, grande réveil, um grande despertar, porque como estava a dizer, cada manhã acordamos, é uma nova vida, é um novo dia que começa, mas também é uma nova vida. Eu vivo uma vida, num dia só vivo uma vida, e à noite vem por descansar e recomeçar o dia a seguir, e então um despertar extraordinário neste portal. Atenção, começa o 11 do 11, mas vai até o 22 o 22, para fazer este trabalho interior, para compreender, para participar na vossa transição interior, introspecção
meditação, introspecção, compreender, ressentir o que se passa dentro de vocês é muito, muito importante. Se vocês precisam de mais informação, então deixem-me o contacto debaixo da vídeo. Também faço leitura personalizada, sim. Você pode me contactar pelo e-mail que vou deixar. E desejo a vocês um maravilhoso portal, uma maravilhosa passagem do 11 até o 22, esse crescimento que pode vos levar a passar da inconsciência à consciência e da consciência à supraconsciência. No princípio, as primeiras informações é muito, muito importante porque grandes mudanças estão a chegar. Já estou a viver isto há muito tempo, mas é o momento de partilhar. E como eu repito mais uma vez, por criar um novo mundo, nós devemos se basear num novo conhecimento, ok? E é isso mesmo. Amo-nos, amo-vos. Até a próxima. Espero que gostaram. Se você gostou, lembre de se inscrever neste canal. Se não gostou, mas que pense que essa informação pode servir para outras pessoas, então inscreve-se também, porque é necessário haver muitas pessoas inscritas. E também quero ver o meu canal, este canal crescer mais e muito rapidamente para permitir que muitas pessoas tenham alcance a esse conhecimento. Ok, mais uma vez agradecido por tudo, até a próxima. Em breve.